Já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Último bloco. Eu tenho certeza que você está dizendo assim também, que peninha que está acabando, mas ainda temos muitas dicas para você. Hoje o assunto é envelhecimento saudável. Estamos recebendo aqui o Dr. Amaury Simone. Ele é cirurgião geral, gastroenterologista e também especialista em metabolismo. Se tem alguém que entende, né, como funciona o nosso metabolismo, está aqui a fera de hoje, que veio com muito carinho, né, com muita solicitude, responder as perguntas, tirar as dúvidas, assim, para a gente passar essas fases da vida assim com qualidade de vida. É difícil, sim, é um desafio, é uma luta diária, mas tem que começar, né? Uma longa caminhada começa, como eu disse, com o primeiro passo. Doutor, vamos falar assim sobre... Aqui tem uma pergunta do Reginaldo Martins, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, Reginaldo. Deus abençoe você. Muito obrigado, viu? A você e o povo de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Não bebo leite e nenhum de seus derivados. Qual alimento posso comer para não ter problemas com a falta de cálcio no futuro, né? A questão do leite, doutor, e seus derivados. O Reginaldo Martins. Pois é, existe uma falsa ideia de que o leite vai repor todo o cálcio que a gente precisa. É engraçado que essa pergunta veio a calhar porque o metabolismo de cálcio nos ossos ele está muito ligado à vitamina D. Sem vitamina D não há absorção de cálcio ou formação consistente de ossos, mesmo você tendo uma quantidade grande de cálcio no organismo. Então, a vitamina D é um fator importante para isso. É a liga, é uma vai dar liga. Ela vai dar a ordem, olha, vai lá e faça uma paredinha. É o cimento no tijolinho. Mais ou menos, vai colar o cálcio ali com o cimentinho, um no outro, vai fazer o giz. Um giz inquebrável, de preferência. Mas existem outras fontes de cálcio. As mais comuns e as mais ricas são vegetais. Brócolis, por exemplo, couve, por exemplo, tem vários vegetais verdes que têm uma boa quantidade de cálcio que vai fazer com que o seu organismo absorva esse Além de serem deliciosos, saudável, faz bem, né? Muito saudável, faz bem. E você não precisa se preocupar com a fonte de cálcio do leite. É claro que o leite tem bastante cálcio, mas em algumas pessoas a absorção desse cálcio do leite é muito difícil. Então, às vezes, você tem que arrumar mesmo outra fonte de alimento que vá substituir esse leite e derivados que você não ingere no seu dia a dia. Tem gente que pega uma xícara de café, uma xícara pequena, e coloca mais açúcar do que o café. A pergunta é, até mesmo acompanhando a pergunta da Suzana Bragantino, de Itu, São Paulo. Obrigado, Suzana. É verdade que o açúcar pode ser prejudicial à saúde? Como é que é a dosagem do açúcar, doutor? Aí é complicado também. Outra perguntinha, o pessoal está bem de pergunta hoje, viu? A questão toda é o seguinte, vamos falar como o seu corpo foi formado. Quando você comia, vivia longe das cidades, vivia no mato, subia em árvore, nas cavernas, antropologicamente falando, você não tinha açúcar. Você comia frutas, frutas eram doces, mas comia fruta com bagaço, não era beber o suco, não. O bagaço é um prêmio que a pessoa deveria ganhar. Aliás, o suco é um prêmio que a pessoa deveria ganhar por comer o bagaço dessa fruta. Então, açúcar não existe uma quantidade para falar para você que é bom. Quantidade boa de açúcar é zero. Você tem todo o carboidrato que você precisa, trocando em miúdos, carboidrato e açúcar dentro do corpo da gente é a mesma coisa. E o que é carboidrato? Por exemplo, arroz, batata, macarrão, pão. O pão é feito de farinha, tudo que é feito de farinha é um carboidrato. As raízes, a maioria, são carboidratos. Então, o açúcar, tecnicamente falando, não serve para nada. Ele não tem valor nutricional nenhum para você. Teria que ficar longe, assim, um monte de açúcar no café, não. É claro que café sem açúcar pode não ser uma coisa muito saborosa, mas acostume seu paladar com a menor quantidade possível de doces, de adoçantes, de açúcar também. Os adoçantes também eles não são aqueles que eles aparentam ser, né? Não são tão inocentes como eles aparentam ser, né? Todo produto químico acaba levando a pessoa, às vezes, a se intoxicar. Uns podem ter alergia, outros podem ter algumas reações no organismo pelo uso desses produtos. Então, o adoçante não é natural, não é saudável, não é uma coisa que você deveria usar em quantidade ou achar que é a melhor maravilha do mundo porque você não vai engordar usando adoçante. Na verdade, não é bem assim.
Doutora, assim, a Gisele Biziato, de Jaguariúna, São Paulo. Um beijo, Gisele, Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação. Ela leu uma matéria que diz que a suplementação de cálcio pode aumentar o risco de ataque cardíaco. Por quê? Pergunta a nossa amiga Gisele, doutor. Bom, Gisele, eu volto um pouquinho no que eu falei agora de pouco sobre inflamação. A questão toda é o nível inflamatório do seu corpo. O que quero dizer com isso? A minha maior preocupação é que suas artérias não estejam inflamadas. Eu pego um tecido e estico esse tecido, as traminhas entre uma linha e outra, elas ficam maiores. Dentro dessas traminhas é que enroscam as moléculas de colesterol e o cálcio. O cálcio, ele também, se você tiver com excesso na circulação, não servindo para nada, só rodando lá, ele vai enroscar e formar aquelas placas duras de ateroma dentro das artérias. Essa é a questão principal do excesso de cálcio circulando à toa. Por exemplo, não tem vitamina D suficiente para aproveitar esse cálcio e colocar nos ossos. Não é um cálcio que vai ser tão bem aproveitado pelo tipo, às vezes, de absorção que é feito. Ele vai ficar na circulação e vai servir apenas para formar placas duras. Placa de ateroma, placa de gordura misturada com cálcio, grudado nas artérias. Isso, perto do coração, pode chegar a ocluir, a fechar uma arterinha bem fininha que está dando suporte à circulação de uma área importante do coração, por exemplo. Doutor, dentro da sua especialidade, o senhor que entende dessa área, que atende pessoas, né? Ou seja, quais são, assim, as reclamações mais comuns, ou seja, ou dentro da sua experiência, quais são, estatisticamente, assim, os problemas mais complicados que o senhor enfrenta e que poderiam ser evitados, né, dentro desse processo de envelhecimento? Então? A questão do envelhecimento, acho que a gente poderia chamar o envelhecimento de uma síndrome. As pessoas chegam com queixas, às vezes, que 40, 45 anos de idade, eu não tô legal, minha produção caiu, minha barriguinha está aumentando, minha musculatura está fraca, eu ando cansado demais, não durmo direito. Sono é uma coisa que nós não falamos. Sono é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Vamos falar, tem tempo ainda, vamos falar do sono, doutor. Deter um pouquinho o envelhecimento, para a produção hormonal sua, que é o que a gente chama endógena, não é a reposição. O sono é muito importante. Por que quem nesse sentido, é uma estatística, ou seja, quem envelhece mais dorme menos? Por quê? Ou isso é... Não, o sono ele é reparador, ele repara tecidos, mas o sono tem que ter boa qualidade, senão você dormiu a noite inteira e acordou no dia seguinte cansado, baqueado, com dores. Por quê? Você teve um sono que não entrou naquilo que a gente chama sono REM. Você não sonhou, você não se aprofundou. Passou a noite inteira deitado, meio superficial, abriu o olho, viu a hora, foi ao banheiro várias vezes à noite, viu se as crianças estão acordadas ou não, várias vezes à noite. Então, essa pessoa não dormiu. Ela fingiu que ficou na cama. E isso é ruim para o organismo, isso envelhece, isso produz mais lixo no seu organismo, mais radicais livres. Isso detona a produção sua de hormônios que poderiam ser hormônios bons. Por exemplo, progesterona, estradiol na mulher, testosterona no homem, o DEA, o GH, hormônio de crescimento, hormônio importantíssimo, a produção dele é feita à noite. E é um hormônio de reparação. Então, essa questão de sono é muito importante. Essa questão Doutor, eu queria que agora você olhasse para essa câmera ali, para a sua câmera ali, e uma mensagem, aquela uma mensagem para quem, assim, para a gente... Tudo foi maravilhosamente importante, mas aquela mensagem, ouro, para a gente anotar, para poder envelhecer bem, doutor. Bom, poder envelhecer bem é uma questão complicada, envolve múltiplos fatores, mas a mensagem que eu deixaria é aquela que eu falei no começo, é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. E a questão da espiritualidade, a questão da convivência, a questão de você fazer mais laços de amizade. Não pelo computador, não. Não é esses redes sociais que tem por aí, é o contato. Acho que o contato ao vivo com as pessoas, o toque com as pessoas é que vai te dar mais energia positiva para viver a vida. É muito fácil eu, Frei Rinaldo, sacerdote, padre, falar de espiritualidade que eu falo todo dia, assim, mas foi muito bom escutar de um doutor assim, a importância esse equilíbrio mental, psicológico, espiritual, físico, para poder envelhecer com qualidade, trazendo todos os elementos juntos. Isso é importante, essa é a nossa grande mensagem de hoje.
Doutor, hoje eu queria falar um pouco mais, assim, mas televisão também é tempo. Hoje nós tivemos um prazer, mas o prazer de conversar com essa simpatia, doutora Amauri Simone, cirurgião geral, gastroenterologista, especialista em metabolismo. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 19-3704-0771. Está na tela, tá aí? 3704-0771. Ou Amauri com Y, Amauri Simone, né? Está na tela, @gmail.com, para quem quiser também entrar em contato. Doutor Amauri, foi uma aula, foi uma alegria tão grande poder conversar com o senhor. O senhor é uma simpatia, se comunica muito bem, muito claro nas respostas. Foi um prazer. Muito obrigado, doutor, viu? Obrigado, eu agradeço. A atenção, foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço. Obrigado. Se entrarmos em contato, o senhor volta? Claro, com prazer. Maravilha. Doutor, muito obrigado. Eu vou pedir licença, doutor, que tem muita gente também que pede oração, né? Então, o programa também se propõe a se... Vamos nos unir para isso. isso. Fica aí também que a gente vai rezar juntos aqui, viu? Gente, que programa bonito, viu? Quanta coisa que a gente aprende. Tudo isso para quê? Para a gente cuidar do nosso corpo, né? É um presente, é um dom. Muitas vezes cuidamos tantas coisas lá fora e descuidamos dessa máquina, desse presente. Daí o que adianta? Hein? Acumulamos tanto e depois ficamos doentes, gastamos tudo para cuidar da saúde e às vezes é tarde demais. Mas agora eu quero encerrar o programa rezando por você. Você que de repente está doente, está com aquela dificuldade, está se recuperando de alguma cirurgia. Para que você não desista. Para que você acredite em você mesmo. O maior remédio está dentro de nós. Nossa capacidade de reagir, de acreditar que podemos sim. Sozinhos muitas vezes não consegue. Tem oração, tem os amigos, tem os médicos. E a gente viu aqui o doutor Amauri, quantos ensinamentos, quanta sabedoria compartilhada conosco. Então queremos rezar pelos médicos. Queremos rezar para aquelas pessoas que estão ali cuidando dos doentes, aqueles anjos protetores, todo dia sendo presença, ajudando a falar, ajudando a contar história, ser presença no silêncio, no sorriso, nas lágrimas, aqueles anjos. E por você, eu sempre costumo dizer aqui, Deus, Ele quer fazer um milagre, mas jamais Deus vai fazer por mim e nem por você aquilo que compete a nós. Então faça a sua parte, deixe Deus ajudar você. Então eu quero, ao lado da imagem de São Peregrino, padrinho desse programa, protetor contra o mal do câncer, eu quero invocar do céu a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre cada um de nós e nossas famílias, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. De coração, Deus abençoe você e sua família. É aquilo que a gente sempre repete aqui. Cuide dessa máquina, cuide desse corpo. Sabe por quê? Porque ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você.